Opa galera, beleza? Quem fala não? Então galera, a gente viu aí, né, que basicamente desde de 76, né, o Kurumada ele veio com uma série de publicações, né, praticamente de forma ineparável, né, ele não parou em praticamente momento algum, ele só parava ali meio que para trabalhar um pouco da história, né, ele sempre tinha alguns flashes de ideias, né, escrevia e depois ele parava após a finalização de um mangá ou outro para poder trabalhar na história melhor, né, e assim poder começar a escrever, né, mas é basicamente desde de 76 até agora, né, ele não parou nunca, né, e no meio disso tudo, ele foi publicando também os one-shots, né. Então a gente vai entrar aqui numa parte do vídeo, né, falando sobre os principais one-shots do Kurumada. E assim, eu acabei de comentar com vocês, né, que ele vem publicando de forma ininterrupta, né, ineparável eu falei antes, né, mas de forma ininterrupta, né, mangá desde 76, só que como eu falei pra vocês, a carreira dele começou mesmo em 74, né, mas em 72 ele já vinha publicando algumas one-shots, né, e a principal aí, a primeira de mais sucesso, né, foi a Sukeban Arashi, né. Inicialmente ele foi publicado aí em 73, né, com 6 one-shots, e contava aí o dia a dia da jovem rei, né. Após o sucesso desses one-shots, né, o Kurumada ele trabalhou um pouco mais na história, né, mas sem perder a essência, né, do início que ele havia trabalhado, que ele havia planejado para Sukeban Arashi. Em 74 ele retornou com a serialização desse mangá, né, e aí agora já serializado, né, contando os problemas da jovem adolescente, um dia indo para aula, um dia fazendo coisas mais cotidianas, né, até que um dia uma nova aluna ela aparece na escola e acontece dela ser a filha do milionário Ayakoji, né? Os nomes difíceis de falar, galera. Mas enfim, Shizuka Ayakoji, né, é filha única e sempre anda acompanhada do seu guarda-costas Toudou, né, cujo a circunstância do passado o colocou ao lado de Shizuka para protegê-la. Desde o início, né, e por causa da refinação, né, do nariz empinado da Shizuka, a Rei não se dá muito bem com ela, né. Então a história ela continua a partir daí, né, da gente acompanhando para ver se elas vão conseguir ser amigas ou se a diferença vão levá-las a problemas mais graves. Um outro mangá aí, um outro one shot que eu tinha comentado no começo, né, agora eu vou falar um pouquinho, né, dar só uma pincelada sobre ele, é aquele Mikine Kuroki, né, que eu falei no começo, lançado também em 74. Ele conta a história de Tama, né, uma jovem adolescente que é apaixonada por motos e que em meio a uma briga acaba presenciando um atropelamento ocasionado pela gangue de motoqueiros Dirty Special, né, mas aí ela acaba sendo culpada pelo ocorrido, né, e aí vai contando as formas que ela encontra para poder se livrar dessa, né, e a gente tem que ver se ela consegue ou não, né. Depois disso, né, o Kurumada ele também lançou diversos outros one-shots, tá? Aí que eu não vou chegar a citar todos aqui, porque senão ia ficar um vídeo muito grande. E esse aqui já vai acabar ficando muito grande, né? Mas lá em 2006, se eu não me engano, ele veio também a lançar aí o Senseiya Tenkairen Jousou Overture, né? Que é nada mais nada menos que um one-shot, né, sobre o Prólogo do Céu, que ele conta um início um pouco diferente, né, entre o quinto filme da franquia, né, que é o Prólogo do Céu, trazendo aí mais da visão do próprio do mestre Kurumada, né. Nele apenas o Toma, né, de Ícaro aparece para matar o Seiya, né, que também está nesse estado aí de quase morte, acompanhado da Saori, mas ao invés de ser em uma casa de campo, né, é num jardim, né. Esse mangá ele tem, se eu não me engano, apenas 5 páginas, né. Ele é só realmente uma introduçãozinha feita pelo Kurumada, né, com um enquadramento todo diferente, né, com uma quadrinização na verdade, né, toda diferente, né, mas para promover também aí o filme. E assim, o último one shot, né, que lançou assim, o mais recente, foi o Seiya Nikane Wanaru, né, que é o Sino Toca na Noite Sagrada. Ele foi lançado aí pro Natal de 2021, né, e essa one shot, ela conta a história de um jovem delinquente e sua amada, né, que de frente para uma igreja na véspera de Natal, ele decide tomar uma grande decisão na sua vida, mas o destino intervém, colocando ele de frente com a voz da experiência de uma vida inteira, tá? É um mangá, é um one shotzinho curtinho, né? Tem algumas, acho que tem umas 20 e poucas páginas, 30 páginas, né?
E é legalzinho de ver, né? É uma historinha curta do Kurumada, né? Que tem uma mensagem interessante, né? Eu acho que vale a pena a leitura de vocês também. Agora, saindo aí do meio dos one-shots, né? A gente entra aqui nos mangás notáveis com poucos volumes, né? Ou poucos capítulos do Kurumada, só que não necessariamente são one-shots, né? Como eu disse, durante toda a carreira, né, do Kurumada, ele produziu muita coisa, né? Só que nem tudo, né, acabava se tornando popular o suficiente para virar uma serialização, né? E dentre eles a gente tem o primeiro, que foi publicado ali em 1978, né? Que é o Mabudashi Jing, né? Ele conta a história aí do Kintaro Odera, né? Que se vê dividido entre ficar com o garoto dos seus sonhos, né? Ou então ele continuar seguindo seus colegas e continuar sendo um brigão na escola, né? É um mangá bem curtinho também, ele é divertido, né? Tem todo aquele estilão lá do Otokozaka, né? Não é Otokozaka na verdade, né? É o Toko alguma coisa lá, que fala sobre o jovem de sangue quente, né? O jovem cabeça dura, que é uma coisa que o Kurumada gosta bastante de trabalhar. Depois disso, galera, e um pouquinho antes dele, na época, né, lá nos anos 80, ele começar a publicação do Fuma no Kojiro, ele trouxe também o Haimei Nozage, né, que foi a primeira aparição, né, do personagem que viria a ser aí o Ayora de Leão no futuro, né, o visual do Ayora no caso, né. Ele foi publicado em 83, né, e nessa história a gente acompanha o Zage, né, que é um jovem desconhecido que se caracteriza por ter uma cicatriz debaixo do olho, né, e uma cicatriz nas costas em formato de raio, né, e aí ele tem um olhar frio, calculista, né, e aí ele ele conta a história de como que o Zage ele escapa da organização Home para encontrar uma pessoa, né, ele tendo crescido e sido educado, treinado e provavelmente alterado pela Home, né, que tinha como intuito ele ser um soldado em primeiro lugar, né? Porém, com a sua fuga, eles enviam seus principais assassinos para fazê-lo pagar pela sua traição. E em meio a essas batalhas, né, o Zage, que ele sofre com perda de memória, ele caminha em direção a um local familiar para ele mesmo que inconscientemente buscando as respostas sobre o seu passado e sobre quem ele realmente é. A gente tem aí então a história do Aoi Tori no Shinwa, né? Conta aí a história do Aoi Tendo, né, que é um jovem cujos arremessos, né, são tão fortes, né, que chegam a perfurar as paredes, né. O objetivo do Aoi, né, é alcançar o famoso, né, Shingo Ouki, né, que estabeleceu aí o maior recorde de todos os tempos, né, no Koshien, né, que era um evento, né, de beisebol. E esse recorde aí foi por bater aí nada mais nada menos que 24 home runs consecutivos para fora do campo, né? A histórica sequência de home runs do Oki, né? Elas foram aí contra o Yu Tendo, né? Que era o irmão do Aoi Tendo, né? Que infelizmente acabou morrendo, né? Pouco tempo depois do Koshien devido a um câncer que ele tinha, né? Entretanto, o Aoi ele é muito parecido com seu irmão, né, fazendo aí os arremessos que são tão fortes que não existe nenhum catcher, né, nenhum apanhador que seja capaz de lidar, né, de apanhar esses arremessos do Aoi. Porém, em certo momento o Aoi ele conhece um rapaz chamado Ai, né, que aí pede para ser o seu catcher, né. O Ai ele antes disso, né, nunca tinha tido a chance, né, de fazer qualquer tipo de exercício físico pesado. Devido aí aos seus pais que eram super protetores, né? E embora isso ele tinha, embora toda essa questão da super proteção por parte dos seus pais, né? Ele tinha um apreço, né, por esportes, né? Então ele acabava lendo muitos livros sobre o assunto, né? E principalmente sobre beisebol, né? E porém, mesmo com todas as contraindicações, né? Esses dois, né? O Aoi Tendo e o Ai, eles acabam se juntando aí para poder realizar os seus sonhos, né? Aí a história foi publicada em 91 e infelizmente acabou tendo apenas 2 capítulos, né? Mesmo que essa história aí ela seja muito boa, né? Foi uma das que eu li recentemente aí do Kurumada no último ano, né? Eu gostei muito dela, né? Seria interessante ter uma adaptação dela para anime, né? Mesmo que aí acabasse tendo um final
original diferente de como foi o mangá, tendo um final em aberto, né, sem finalização devido à questão da popularidade da série. Porém, mesmo com tudo isso, né, entretanto, aí, o Aoi, ele é muito parecido com seu irmão, né, fazendo arremessos que são tão fortes que não existe nenhum catcher, né, ou apanhador, né, capaz de conseguir segurar, né, os arremessos do Aoi. Porém, o Aoi conhece um rapaz, né, chamado Ai, que pede para se tornar o seu catcher, né. O Ai, ele nunca teve a chance de fazer qualquer tipo de exercício pesado, né, em sua vida, devido aos seus pais serem super protetores. E embora ele tenha lido bastante, né, em muitos livros sobre o beisebol. Porém, mesmo contra todas as contraindicações, né, e contradições, os dois eles acabam se conhecendo e se juntando para realizarem os seus sonhos. Esse mangazinho, né, curtinho, ele acabou tendo apenas 2 capítulos, né, infelizmente, né, a história é muito boa e conta aí o reencontro do Aoi e do Ai, né, com uma pessoa do passado do irmão do Aoi, né, e eles vão tendo aí disputas, né, para descobrir quem é mais forte, quem é mais fraco e todas as reviravoltas aí que envolvem isso. Depois disso, galera, aí com mais um salto de tempo, né, em 95, a gente teve a publicação do Akaneiro no Kaze, né? A história, ela se passa lá no ano de 1863, durante o Shinsengumi, né, nos anos finais aí do tumultuoso shogunato de Tokugawa. A história ela se foca em Okita Soushi, né, que é um excelente espadachim, porém que ele não mata pessoas. Em vez disso, né, ele ataca aí com a parte de trás da sua espada, que é uma prática que seu amigo Hidekata, né, vive lhe dizendo que vai acabar trazendo problemas para ele no futuro, né. Os capítulos eles foram publicados em 95, né, como eu havia dito, e ele foi finalizado aí com apenas 6 capítulos também. E uma outra obra mais curtinha aí do Kurumada também, né, que ele veio a lançar um pouco depois disso, né, em 97, se eu não me engano, foi o Evil Crusher Maya, né. E a história conta aí que uma divindade chamada Emília está instalado em uma aldeia, né, em torno da construção de uma enorme igreja e começa a fazer vários tipos de milagres, né. Entretanto, de repente uma maldição ela recai sobre as pessoas que receberam esses milagres. Emília diz que vai ajudar a cidade, mas isso não é nada mais que uma farsa, né? Em meio a tudo isso, um jovem aparece para se opor a esse mal e o seu nome é Maya. Galera, e entre tudo isso, né, que o Kurumada produziu, né, entre os mangás longos, né, os one-shots e os mangás curtos, né, ele também lançou vários artbooks, né? Na verdade foram 5, mas eu vou elencar aqui para vocês 4, né, que são os mais interessantes, tá? O primeiro ele foi lançado ali em 96, chamado de Burning Blood, né? É um artbook lançado em comemoração aos 23 anos do trabalho do Kurumada. Vou deixar algumas imagens aí para vocês verem. Depois disso, teve o Shin Samurai Shodown, né? Que foi encomendado diretamente pela SNK, né? Que originalmente o Kurumada ele faria o character design, né, de um novo jogo da franquia Samurai Shodown, né? Porém, devido a divergências na agenda, né, dos dois do Kurumada, né, e da SNK, os planos acabaram cancelados, né? Porém, a gente acabou aí ficando com esse belíssimo artbook com algumas artes, né, do Kurumada desses personagens clássicos do Samurai Shodown. Depois disso, galera, lá em 2003, né, foi lançado o Sensei Sora Illustrations, né, que é um artbook aí compilando diversas artes dos Cavaleiros do Zodíaco.
Agora aqui, o último que eu vou elencar para vocês, né, é o famoso artbook, né, do Clash of Titans, né, o Fúria de Titãs, né, que foi lançado ali em 2010, a pedido da própria Warner Bros, né, para divulgação do filme do Clash of Titans no Japão, né. O Kurumada ele basicamente aí se baseou, né, teve algumas ideias tiradas dos pôsteres ocidentais do filme, né, mas aí trazendo a elegância, né, e o traço ardente, né, o traço dinâmico, né, do seu pincel lá, do mestre Masami Kurumada, tá? Aí eu vou deixando passando aí pra vocês algumas imagens, né? Infelizmente foram poucas, né? Mas tem aí pra gente poder conferir um pouquinho disso aí, que foi essa parceria do Kurumada com a Warner Bros também. Agora, galera, pra gente poder aqui finalizar, né? Esse vídeo a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o legado, né, do mestre Masami Kurumada, né? Porque assim, o Kurumada na sua época, ele foi um dos pilares, né, da criação e também da popularização do gênero dos mangás shounens, né? Os Battle Shounen, né? E o Mahou Shounen também, né? Da forma que a gente conhece hoje em dia, né? Desde dos famosos clichês, né? Ali, que na época não era clichê, mas hoje em dia pra gente, depois de mais de 40 anos aí, né, consumindo esse tipo de material, né, a gente tem aí o famoso poder da amizade, né, que é juntar os poderes ali para os personagens, os protagonistas ficarem mais fortes, né, e até o sempre cair, né, e sempre se levantar também aí, que é um grande clichê muito famoso, né, e muito bem utilizado aí pelo Kurumada nos seus mangás, né. O Kurumada, desde o começo, ele sempre trabalhou muito bem os seus personagens, né? Tanto na questão da personalidade também e os seus desenvolvimento, desde como ele é no início da história até a finalização do mangá, né? Mesmo que na sua obra mais conhecida aqui no ocidente, né, que é Os Cavaleiros do Zodíaco, isso infelizmente não seja tão comentado ou explorado assim, né? E isso muito provavelmente pode ser devido à pressão, né, que o mestre Kurumada ele recebeu ao produzir o mangá, né, muito em paralelo, né, com a produção do anime, né. Acabou que a produção do anime ela começou muito cedo em relação ao mangá, né, a ponto de chegar um momento, né, em que o Kurumada ele decidiu passar de uma revista semanal, né, que era a Weekly, né, Shonen Jump, né, para uma revista mensal para poder finalizar aí a saga de Hades, mesmo que nessa época o anime ele já havia sido encerrado ali na saga de Poseidon e com o último filme, né, o quarto filme aí da franquia, que era o filme do Lucifer. Galera, muito também se fala aí sobre o traço do Kurumada, né, se vocês quiserem até posso fazer um vídeo depois sobre, entre muitas aspas, tá? O auge e a queda, né, do traço do Masami Kurumada, né? Mas assim, vale ressaltar que o seu traço característico ele foi muito influenciado ali pelo estilo mais arredondado, né, do mestre e deus dos mangás, né, que é o Osamu Tezuka, né, e também de obras de Gekiga. E também ali de obras de Gekiga, né, da época da adolescência do Kurumada, né? Coisa que ele passou a consumir muito a partir do seu terceiro ano no ensino médio, né? Porém, com o tempo e com o advento das ilustrações do anime, né, e também a boa convivência com o mestre Shingo Araki, né, dizem que o Kurumada ele passou a adotar um traço aí mais esguio, fino e dinâmico, né, para aproximar a sua arte um pouco mais do que se fazia no anime, né? Porque ele era mais amplamente divulgado pelo mundo e tinha um sucesso relativamente maior também, né? Coisa que a gente pode notar, né, se iniciando ali mais ou menos na saga de Poseidon e se tornando e tomando, né, na verdade, uma forma mais concreta ali na saga de Hades, né? O estilo que ele levou basicamente ali passando pelo Silent Night Show, né, que como eu disse ele tinha um traço muito bonito, muito bem feito, né? E também foi passando aí pelo Beat X, né, e também pelo Ringen Kakeru 2 até aí a finalização desse último que é o Ringen Kakeru, né? Porém, o Kurumada, né, ele acabou decidindo voltar ao seu traço mais clássico, né, já na época da publicação do one shot de introdução do Saint Seiya Prólogo do Céu, né, e também a partir do mangá do Next Dimension, né, que é a continuação dos Cavaleiros do Zodíaco. Então, para finalizar, né, esse aí foi o vídeo aí sobre a vida e a obra do mestre Masami Kurumada, né, que trouxe pra gente aí tantas obras icônicas, né, e principalmente Saint Seiya, né. Digo aí
se dessas obras aí, quais delas vocês querem que eu volte aqui para comentar mais profundamente sobre, né? E qual delas que, mesmo que com essa pequena sinopse, passarei para vocês qual vocês tiveram o maior interesse, né? E se vale também a pena a gente fazer mais vídeo desse tipo sobre os outros autores e ilustradores de Cavaleiro do Zodíaco, né? Como o Megumi Okada do Sensei Episódio G, a Shiori Teshirogi do Lost Canvas, a Shimaki Kuori do Senti Show, também tem o Kenji Sato e o Nobufune Ueda, né, que é do Darkwing, e também aí o Shingo Araki, Emichi Himeno, e dentre muitos outros que trabalharam aí na nossa querida franquia de Cavaleiro do Zodíaco, tá bom? Agora eu vou pedir para vocês aí deixarem um like aí para fortalecer o canal, né, para ajudar aí na divulgação do vídeo, né? Se vocês também puderem comentar todas essas coisas que eu pedi para vocês, o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram ou não, e compartilhe aí para ajudar a divulgar o canal ainda mais para todo mundo que curte Saint Seiya e também a obra do Mestre Masami Kurumada, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tá bom? Valeu e falou! Até um outro dia.